Oi, minha gente linda, tudo bem com vocês? Chegamos em março, mês em que se comemora o Dia da Mulher, aquele mês em que nós do SUAS fazemos campanhas e eventos sobre direitos das mulheres e temos que fazer mesmo, aquele mês em que as empresas presenteiam as trabalhadoras e procuram mostrar que as valorizam e tem que valorizar mesmo, inclusive equiparando o salário com os dos homens para as mesmas funções, afinal, valorizar, atribuir valor, tem a ver com reconhecer que o valor está no trabalho e não se ele é executado por um homem ou por uma mulher. E por aí vai. Eu pretendo trazer vários conteúdos sobre isso aqui, mas não tinha como eu não começar esse mês de março com esse. Eu acho que as campanhas que fazemos, elas têm sim um papel fundamental na mudança dos imaginários sociais e sim, nós temos que nos utilizar desse potencial, assim como de outras ações comunitárias, como palestras e eventos, para pingar a nossa gota de contribuição na mudança de imaginários que naturalizam a desigualdade de gênero. Mas eu quero trazer para cá uma discussão sobre aquilo que vem antes da campanha, e no qual todos nós temos um papel, não apenas no SUAS, mas enquanto sujeitos sociais, enquanto sociedade. Na linha da análise institucional que a gente fez no vídeo anterior, esse que eu vou deixar no card, vamos olhar para alguns pontos concretos sobre como determinadas práticas instituem imaginários e repercutem lá na concretude do que acontece na vida, de modo a parecer que sempre foi assim, tipo a Gabriela, ou que determinadas coisas são naturais, quando na verdade não são. Para você que me assiste no futuro, esse vídeo está indo ao ar em março de 2026, e mesmo que você não veja ele agora, ou que o veja em 27, em 28 ou anos depois, infelizmente eu acho que ele vai continuar sendo um vídeo atual por muitos anos ainda. E infelizmente eu acho que vão mudar alguns personagens, até que quem sabe um dia, com o trabalho de todos nós enquanto sociedade, esse vídeo fique finalmente ultrapassado. Dito isso, eu quero lembrar a quem está me vendo aí no futuro que às vésperas de março de 2026, mês em que é comemorado o Dia da Mulher e no qual ocorrem campanhas e outras ações de conscientização sobre a violência e a desigualdade de gênero, como eu falei, o Brasil se defrontou com 2 episódios que escancaram que ainda tem muito que rolar e muita campanha e muita lei para que a gente supere um passado que institucionalizou e até naturalizou o machismo. Primeiro, em 11 de fevereiro desse ano aqui de 2026, 2 desembargadores da comarca de Araguari, em Minas, absolveram um cara na casa dos 35, 36 anos que alegava viver maritalmente com uma menina de 12. Veja bem, a regra é clara, Arnaldo. O Código Penal tipifica como estupro de vulnerável a prática de qualquer ato libidinoso com criança ou adolescente com menos de 14 anos, considerado absolutamente incapaz de dar consentimento. E a súmula 593 do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, deixa cristalino também que é irrelevante se aquela pessoa com menos de 14 anos tem ou não tem experiência sexual prévia. Mesmo assim, 2 juízes experientes, tanto que são desembargadores, vão lá e ressuscitam discussões do que já era para ser passadão, bem passadão mesmo, aqui no nosso Brasil. E votam pela absolvição do réu. A desembargadora diverge, mas é voto vencido e o placar termina em 2-1. Isso na primeira votação. Depois, o desembargador muda o voto, surgem relatos de que ele próprio seria um molestador. Tudo isso aí nós estamos acompanhando nesse momento histórico e ainda vai se desenrolar. Mas lá no futuro, você que está assistindo vai saber como isso terminou. O fato é que, em 2026, não é no século XIX, não é na época do Código de Menores, não é nos anos 70, é em 2026, com quase 40 anos de ECA nas costas, 2 desembargadores do nosso judiciário acham que está tudo bem uma menina de 12 anos viver com um cara de 35 assim, como se tivessem em igualdade de condições. Diz lá a decisão que o relacionamento mantido entre o acusado e a menor, porque sim, o judiciário com 40 anos de ECA nas costas ainda usa o termo menor, não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual, com prévia aquiescência dos genitores da vítima e vivenciado aos olhos de todos. Fecha aspas. Sobre o vínculo afetivo consensual, lembra aí, colega da sua infância. Você lá com 12 anos, lá pela sexta série, dependendo financeiramente e emocionalmente dos seus pais, pensa bem se você tinha discernimento para constituir a sua família consensualmente com um cara
ou com uma mulher 23 anos mais velha. E sobre o fato de os pais terem concordado e de todo mundo saber, isso me fez lembrar desse livro aqui, Meninas da Noite, do Gilberto Dimenstein. É um livro-reportagem de 1992 sobre adolescentes vítimas de exploração sexual nos garimpos. Elas estão lá sendo abusadas, os pais delas sabem, ou seja, tem a aquiescência dos pais, e isso é vivenciado aos olhos de todos, já que o jornalista conta no livro que não teve nenhuma dificuldade em descobrir onde é que ficavam as casas de prostituição que exploravam aquelas meninas. Então, os pais sabiam, a cidade inteira sabia, era aos olhos de todos, mas continuava sendo crime. Os pais saberem e a sociedade saber não faz o ato deixar de ser um crime. Apenas faz os pais e a sociedade, se não fizer nada, serem cúmplices do crime. Simples assim. Tá, mas as notícias eu sei que vocês acompanham, então não vou me deter nisso. Eu quero me deter no que isso significa. Até porque, como eu disse, não estranhe se daqui a um tempo a gente se deparar com notícias parecidas. Quisera eu que essa fosse a última notícia desse gênero. Mas guarda ali ela no seu bolsinho e vamos para a segunda. No mesmo dia de fevereiro de 2026, no mesmo dia dessa aberração jurídica, na madrugada do dia 12, na verdade, um pai que era secretário municipal em Itumbiara, em Goiás, matou os dois filhos e, ato contínuo, tirou a própria vida. Só que na discussão pública que veio depois, boa parte da sociedade e da imprensa apareceu para quê? Para culpar a mulher. Veja bem como entramos no mês da mulher de 2026. Olha aí você que está no futuro. Nesse caso aí de Goiás, a gente tem vários instituídos, lembrando lá do vídeo da análise institucional. Isso que eu nem vou entrar no fato do secretário municipal ocupar esse cargo sendo filho do prefeito, que isso passa batido perto do que vem depois. Uma reprise da velha tradição de culpar a vítima. Da mesma forma que quando uma pessoa é estuprada e culpam a roupa que ela escolheu, e não o estuprador. Até porque se assim fosse, ir para a praia seria algo impensável, já que se é da roupa curta a culpa por um estupro e não do estuprador, a praia seria um lugar terrivelmente perigoso. Mas seguimos. Sobre esses instituídos, eu costumo citar a Gabriela, por causa da música da Gal Costa, que na verdade é do Dorival Caymmi, cantada pela Gal Costa, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vai ser sempre assim, todos vocês conhecem. Só que a Gabriela é uma obra perfeita para ilustrar esse vídeo, e não só pela música, mas principalmente pelo livro do Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela. Quem leu no ensino médio vai lembrar que já no começo é contado o episódio em que o coronel jesuíno mata a mulher, a dona Sinhazinha, para lavar com sangue a sua honra de homem traído. Publicado em 1958, o livro conta uma história que se passa em 1925, um cenário ambientado no Brasil de mais de 100 anos atrás. Mas os dois episódios que eu mencionei antes e que antecedem esse março de 2026 evocam muito bem a realidade contada nessa obra, ambientada lá no início do século XX. Ou seja, algumas concepções do passado continuam, em grande medida, presentes no DNA da nossa sociedade hoje e fazem parte da receita perfeita para o Brasil ser o quinto país do mundo em feminicídios. Você quer falar mais sobre isso? Quer falar abertamente sobre esse tema para além da campanha? Então vem. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Oi, meus colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Eu não gosto muito de falar de assuntos como esses, em que temos duas vítimas, uma menina de 12, 13 anos e uma mulher que teve os filhos assassinados em uma evidente violência vicária, que é aquela violência em que você comete contra os filhos para atingir a mulher. Enfim, nós temos duas vítimas e eu sou daquelas pessoas que não gosta de falar desses assuntos que estão na mídia, explorando o sofrimento dos outros para ter visualizações. Mas dessa vez eu não tenho como fugir, eu não tenho como não falar desse tema, porque eu acabei de fazer um vídeo sobre análise institucional e, mais do que isso, principalmente, porque eu também quero dar a minha pequena contribuição para desmontar com instituídos como esses que a gente viu nesses dois casos. Se a gente não olhar para isso com coragem, nós não vamos avançar na superação da violência contra as mulheres e meninas. Esse vídeo não vai ser monetizado mesmo, porque o YouTube não monetiza vídeos que falam de violências. Então eu não ganho nada falando desse tema, mas eu preciso falar dele, porque eu quero ajudar você a entender
Por que que a naturalização da violência contra a mulher e a culpabilização das vítimas ainda acontece tanto e a relação disso com os feminicídios? E embora modestamente, lentamente, lá no miudinho, mas com grandes esperanças, eu acho que nós podemos sim fazer a nossa parte para mudar essas realidades. Então, por favor, compartilhe esse vídeo para que esse assunto chegue a mais pessoas. Para quem não viu o vídeo da análise institucional, é esse aqui que está no card. Por favor, deem uma olhada depois. Para quem viu, vai sacar na hora que o primeiro episódio que eu comentei lá na fala da introdução traz muito sobre a instituição justiça e como ela está organizada no nosso país. Dois desembargadores, homens poderosos, votam pela absolvição de um homem adulto que abusa aos olhos de todos, como foi dito, de uma adolescente de 12 anos. Fundamentam o voto em argumentos que no passado foram previstos no nosso ordenamento jurídico e deixaram aí as suas heranças. Para quem não sabe, até 2005, uma forma de um estuprador se livrar de responder criminalmente era casando com a vítima. Isso caiu do Código Penal com a Lei 11.106, pouco mais de 10 anos atrás. Essa lei revogou o chamado casamento reparador, que previa o casamento como forma de extinção da punibilidade por crimes sexuais. Bem aquelas coisas dos séculos passados. Um cara vai lá, abusa de uma menina virgem e ela fica, entre aspas, mal falada. E ele resolve isso como? Casando com ela. Agora ele vai poder estuprar ela legalmente todos os dias, mas vai resolver o problema da honra da menina e da família. Inclusive, até 2009, nessa parte dos crimes sexuais do Código Penal, estava evidente que o bem tutelado não era a dignidade sexual, eram os costumes, porque eram crimes contra os costumes. Eu sei que é até meio nojento de falar disso hoje, para mim é desconfortável até. E mais desconfortável ainda é pensar que isso mudou há muito pouco tempo, considerando o tempo histórico. Mas por que falar disso? Porque esses são conceitos que permeiam instituições como a justiça e a família, e que estão na genética, no DNA das altas taxas de violência contra a mulher e de feminicídios, como eu falei. E esses crimes se alimentam também da misoginia que circula impune em narrativas em redes sociais e até na grande imprensa, em certo sentido. Se isso não for falado, isso nunca vai ser mudado. E nós que trabalhamos nas políticas públicas e que atuamos tanto com prevenção de violência contra a mulher lá no CRAS, quanto com a intervenção lá no CREAS e no Serviço de Acolhimento, quando a violência já está acontecendo, nós precisamos refletir sobre isso. Os episódios que eu narrei na introdução mostram quanto ainda circulam na sociedade velhos significados que naturalizam a violência contra mulheres e meninas, a ponto de um desembargador não achar nada demais o relacionamento de um adulto e de uma adolescente de 12 anos. A ponto de parte da sociedade julgar uma mulher que perdeu 2 filhos buscando a culpa em alguma atitude dela e não na óbvia atitude do assassino. A mesmíssima coisa que vimos no famoso caso da Ângela Diniz, de 1976, tão bem retratado no podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. Essa é a força do instituído, minha gente. Estamos falando de conceitos que são cânceres na nossa sociedade e que vêm desde o período colonial. E é aquele câncer que parece que foi curado, mas que ainda está aí. Episódios como esses de fevereiro de 26 são os sintomas desse câncer, são a metástase dele na sociedade, que torna a aparecer de tempos em tempos. Mas seguimos. A minha avó paterna tinha esse livrinho aqui. Eu nem conheci ela, ela faleceu antes de eu nascer. Mas esse livrinho estava na casa dos meus pais e eu mandei restaurar para ficar como uma recordação de família, como algo, enfim, que era dela, embora eu não a tenha conhecido. Ele não tem a capa original, estava toda destruída, enfim, eu mandei restaurar. Era um livrinho de orações, só que as orações, elas estão lá no final do livrinho. A maior parte das páginas é dedicada a dar orientações sobre como uma mulher honesta devia se comportar lá pelos anos de 1950, 1960. E sim, tem lá que mesmo que ela não esteja com vontade de transar com o marido, ela tem que transar. Afinal, o marido precisa. Esse conselho está no livro de orações, veja bem. Tem outro conselho no sentido de que se o marido tiver um relacionamento extraconjugal, ela tem que lembrar que ela é uma pessoa misericordiosa e perdoar. Ela tem que exercer a arte do perdão. Mas se ela um dia trair o marido, aí é diferente. Ele não tem que perdoar. A regra para ela é outra. Os 2 pesos e as 2 medidas.
E por que a regra para ela é outra? Porque ela é mulher. Só por isso. O livrinho tem uma mensagem bem clara para ela. Qual é a mensagem do livrinho? Vocês não são iguais. Saindo do livrinho, vamos dar uma olhada em como o nosso ordenamento jurídico disse a mesma coisa para as mulheres durante séculos. Vamos buscar isso lá na raiz. Psicólogo é assim, né? Vai lá no útero. Bom, vamos lá, que a nossa conversa começa com as ordenações filipinas de 1603. Mas que raio é esse de ordenações filipinas? Que coisa nova, velha é essa que tu tá catando aí, Ana? Bom, vamos percorrer esse caminho juntos. Para isso, eu vou me apoiar em um artigo de 2021, publicado nos anais do 12º Encontro Internacional de Produção Científica da Unicesumar. O artigo é da Vanessa Carnieto e do Éder Rodrigo Jimenez. Depois eu deixo o link no comentário fixado aí para vocês, junto com todas as referências desse vídeo, que são várias. O artigo trata da evolução da legislação brasileira destinada ao enfrentamento da violência contra a mulher, desde as ordenações filipinas até chegar na Lei Maria da Penha, em 2006, e na Lei do Feminicídio, de 2015. As ordenações filipinas foram a legislação que valia para o Brasil quando ainda era colônia de Portugal. Eu não sei se você lembra lá da periodização de história do Brasil, mas estamos falando aí do período do Brasil colônia, que se estende entre 1530 a 1822, quando Dom Pedro I gritou independência ou morte lá nas margens do Ipiranga. As ordenações filipinas eram um compilado de leis emitidas durante o reinado do Filipe II, rei da Espanha, que era também o Filipe I, rei de Portugal, porque isso tudo foi durante a União Ibérica. Elas foram promulgadas em 1603, substituindo as ordenações manuelinas do rei Manuel, antecessor do rei Filipe. As ordenações não chegavam a ser um código civil e um código penal como conhecemos hoje, porque elas eram um compilado das leis que iam saindo durante o reinado de um monarca. Só que, embora não fossem tecnicamente códigos, elas continham as normas penais, civis e comerciais que regiam aquela sociedade. Elas eram válidas tanto em Portugal quanto nas suas colônias, como era o caso do Brasil, e vigoraram por mais de 200 anos no nosso meio. Elas já tinham sido revogadas em Portugal e algumas delas ainda valiam por aqui, para você ter ideia. As ordenações eram uma legislação muito conservadora e patriarcal. No livro 5 tinha lá o título 38, 38 é XXXVII, né, em romano, que tratava da legitimidade do homicídio, veja bem, a legitimidade do homicídio praticado pelo homem casado que encontrasse a sua mulher em adultério. Ele podia matá-la sem sofrer nenhuma pena. E se fosse em flagrante, ele podia matar licitamente também o homem que estava com ela. Tá lá, abre aspas. Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela como ao adúltero. Mas veja que interessante. Tem uma exceção que diz muito da nossa instituição justiça até hoje. Pera lá, que se o amante, abre aspas, fosse um fidalgo, desembargador ou pessoa de maior qualidade do que o marido traído, aí tinha sim uma punição. O marido que matou o amante de maior condição social poderia ser punido com a pena do degredo para a África. Então, a vida do amante era valorada em função da condição social dele. Mas vejam que a vida da mulher aqui pouco valia, não interessava muito a origem social dela. Isso porque o adultério era configurado como uma violação do corpo da mulher casada por outro homem, o que era visto como uma ofensa à propriedade e à honra do marido. Na verdade, isso não foi inventado pelo rei Filipe, já que tem raízes lá na Roma antiga. Mas enfim, estava lá textualmente na legislação que foi a primeira a vigorar no Brasil no período colonial. E estava lá que o marido podia matar a mulher. Mesmo que não fosse em flagrante, se o marido tivesse provas do adultério, ele podia fazer isso. Obviamente, a recíproca não era verdadeira. O adultério masculino não era uma falta grave. Não era possível para a mulher matar o marido que a traiu e não dar nada. A lei estava dizendo aqui a mesma coisa que o livrinho disse para minha avó: vocês não são iguais. Era permitido também aos maridos castigarem fisicamente as suas mulheres sem nenhuma punição, bem na linha do ditado que circulava, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E assim como as mulheres eram uma espécie de propriedade dos maridos, os filhos também. Tanto que o pátrio poder, com esse nome de poder do pai, pertencia ao marido. O pátrio poder também é um instituto jurídico baseado lá no direito romano, na autoridade absoluta do pai de família, o pater familias, conceito, enfim, herdado lá do direito romano. O homem era, então, o chefe absoluto da família, com direitos e deveres abrangentes sobre os filhos, decidindo sobre a educação e sobre a vida deles de modo geral.
com o que eles iam trabalhar, com quem que eles iriam casar, enfim. A mãe tinha uma participação limitada nessas decisões, inclusive porque ela também estava submetida ao princípio da autoridade do homem. Outro destaque importante das ordenações filipinas era o casamento como forma de restaurar a honra da mulher que tinha sido, entre aspas, deflorada. Por exemplo, se uma mulher solteira, seja adulta ou adolescente, era estuprada, o crime seria perdoado se o agressor casasse com ela. Temos aí novamente que o bem tutelado não é a liberdade ou a dignidade sexual, né, como acontece hoje depois da reforma do Código Penal em 2009. Mas o bem tutelado era a honra da família por meio da restauração da honra, entre aspas, da mulher. Essa foi uma legislação que perdurou no Brasil colônia até os primeiros anos do Império, quando a parte penal das ordenações filipinas foi revogada pelo Código Criminal, publicado em 1830. A parte civil das ordenações filipinas ficou valendo até depois da República, sendo revogada só em 1916 pelo Código Civil. Temos aí mais de 200 anos de consolidação de uma cultura pautada pela posse do marido em relação à mulher e também aos filhos. Com a independência, em 1822, passa a ser necessário o Brasil ter as suas próprias leis. Então, 8 anos depois do Grito do Ipiranga, em 1830, foi elaborado o Código Criminal, também chamado Código Penal do Império, o nosso primeiro Código Penal. Embora ele tenha proibido o marido de executar a mulher, a legítima defesa da honra ainda era prevista como atenuante da pena. Também continuou sendo permitido que o marido castigasse fisicamente a mulher. Quanto aos crimes sexuais, o Código Penal do Império manteve a mesma lógica do casamento, como meio de reparação de defloramentos. A sedução, por exemplo. E também de estupros, que aconteciam no caso de raptos, por exemplo. E tanto a linguagem das ordenações filipinas quanto do Código Penal do Império vão ter uma abordagem sexista, usando termos como mulher honesta e diferenciando as penas para crimes cometidos contra as virgens e as honestas e contra as mulheres da vida pública. Tudo isso entre aspas. Aqui você entende um pouco das raízes de argumentos como esses que vieram no caso da menina de 12 anos, especulando o fato dela já ter experiência sexual, o que é absolutamente irrelevante no nosso ordenamento jurídico atual. É que nem você dizer que não dá nada estuprar uma pessoa que já teve relações sexuais antes. Mas aqui achamos a raiz disso. O tratamento diferenciado das legislações para as mulheres honestas, entre aspas, e as moças de família, entre aspas, em contraposição ao tratamento dado à mulher pública, entre aspas, tudo. Ou seja, para se livrar das penas, aqui está plantada a semente da desqualificação da vítima. É só jogar a conduta dela para o lado da, entre aspas, mulher pública, que vai se criando uma permissividade, como se ela pudesse ser abusada, como se ela tivesse culpa, se ela merecesse isso. Tipo aquela música Joga Pedra na Geni. Em 1889, caiu o Império e veio a República. No ano seguinte, em 1890, nós vamos ter o decreto número 847, que vai instituir um novo Código Penal, o Código Penal da República Brasileira, substituindo aquele Código Criminal de 1830. Esse aqui daria um outro vídeo, já que esse código de 1890 tem fortes influências positivistas e ele criminalizou várias práticas sociais, como a capoeira, por exemplo. Vejam que ele é publicado 2 anos depois do fim da escravidão. Então ele tratou de criminalizar a pobreza de tudo que era jeito. Mas como eu disse, esse assunto do Código Penal de 1890 é um assunto para outros vídeos que pretendemos fazer, porque é bem interessante. Mas sobre os temas do vídeo de hoje, vamos ver que em relação à mulher, o Código Penal da República manteve a mesma linha do Código Criminal do Império. Não era mais permitido ao marido matar a esposa alegando traição, mas o contexto jurídico e a interpretação legal da época facilitavam a impunidade desse tipo de crime na linha da legítima defesa da honra e a redução das penas. Essa tese era frequentemente usada pelos advogados para absolver homens que matavam suas esposas alegando adultério, objetivando reduzir as penas a punições irrisórias. É nesse contexto que se ambienta o livro Gabriela, do Jorge Amado, justamente em 1925, quando estava vigente
vigente o Código Penal de 1890 e seria esperado que o coronel Jesuíno usasse dessas teses para se livrar da punição por ter matado a sua mulher Sinhazinha e o dentista Osmundo. Sobre os crimes sexuais, o Código Penal de 1890 continuava permitindo que o casamento entre agressor e vítima extinguisse a punibilidade em situações de defloramento, sedução e rapto. O artigo 267 do Código punia o ato de deflorar mulher de menor idade, até os 21 anos na época, empregando sedução, engano ou fraude. E o casamento com o autor do crime extinguia a punição. Então, o casamento continuava, entre aspas, reparando o dano moral e a honra da mulher. Veja que aqui estão situadas tanto as situações em que uma jovem era, entre aspas, iludida e deflorada, quanto os casos em que não havia essa sedução, mas o rapto mesmo, e seguido de estupro. Passados 50 anos, o Código Penal de 1890 foi substituído pelo atual, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940. Aqui nós temos uma nova pegadinha jurídica para continuar atenuando o assassinato de mulheres. Já existia no Código de 1890 a figura da completa privação de sentidos, mas ela era usada para pedir a inimputabilidade e a isenção de pena em crimes cometidos em estados patológicos, sob influência de emoção patológica. Mas essa figura, agora batizada de violenta emoção, passa a ser utilizada como atenuante de pena nos chamados homicídios passionais, os homicídios por amor. Isso vai se consolidar no artigo 121 do Código Penal de 1940. Vai lá no site e dá uma olhadinha, ele ainda está lá. A violenta emoção vai estar prevista como causa de diminuição de pena no homicídio, parágrafo 1º do artigo 121, e também na lesão corporal, parágrafo 4º do artigo 129. Ou seja, se eu agredir ou até matar uma pessoa movida pela violenta emoção, eu terei minha pena atenuada. Ainda hoje é assim. Só que essa figura exige imediatidade, ou seja, a pessoa comete o crime de homicídio ou de lesão corporal, logo em seguida há uma injusta provocação da vítima, ou impelida por um motivo de valor moral. Vejam que o homicida passional não era perdoado, já que a emoção não excluía a responsabilidade penal, mas a pena podia ser reduzida, como aconteceu, aliás, com o Doca Street no caso da Ângela Diniz, que recebeu uma pena irrisória no primeiro julgamento, em 1979, de 2 anos. Para quem não sabe ou não leu sobre, a Ângela Diniz era uma socialite que foi assinada pelo namorado em dezembro de 76 em Búzios, na então chamada Praia dos Ossos. O assassinato ocorreu depois que ela decidiu terminar com ele. Lá no contexto de 76, foi amplamente aceita e ventilada pela imprensa a narrativa de um crime passional em que um homem apaixonado agiu por impulso e matou a mulher, que era desregrada ou, entre aspas, à frente do seu tempo. É aquilo que falamos, de procurar jogar a vítima para o lado das mulheres desonestas, entre aspas, como se isso autorizasse que ela fosse morta. Essa foi a narrativa levada para o primeiro julgamento e que resultou na pena de 2 anos de prisão. Doca Street foi representado por um advogado renomado que usou como tese, adivinha, a legítima defesa da honra, capaz de levar qualquer homem à loucura, de modo que ele matou por amor, em descontrole, sob forte emoção. A sentença gerou fortes protestos mobilizados pelo movimento feminista, que conseguiram furar a bolha e chegar à população. Com essa pressão, houve um novo julgamento em 1981, dessa vez com 15 anos de condenação, que viraram pouco menos de 4 anos, em função das leis da época da progressão de regime por bom comportamento. Mas vejam o papel da pressão popular. Assim como foi a pressão popular que fez ter um novo julgamento lá no caso da Ângela Diniz, também foi a pressão popular que fez o desembargador, que votou pela absolvição lá no caso da menina, né, de Minas, alterar o voto dele. Outra coisa que eu quero frisar aqui é que a partir de 1940 nós passaremos a ter argumentos frequentemente trazidos pelos advogados para absolver homens que assassinam ou agridem mulheres ou as suas ex-mulheres. Embora a velha figura da legítima defesa da honra não esteja no Código Penal de 1940, ela dá os ares quando o acusado diz que cometeu o crime de homicídio ou de lesão corporal impelido por motivo de valor moral. E a velha figura de estar privado dos sentidos também tem um correlato nesse da violenta emoção, que passa a ser muito alegada no caso dos crimes passionais.
Com a lei do divórcio, toda aquela ideia de posse do marido em relação à esposa começa a mudar. No início, com muita discriminação às pessoas divorciadas, principalmente às mulheres e até aos filhos. Filho de pais separados, né? A possibilidade de escolher se divorciar passou a permitir que as pessoas saíssem de relações abusivas ou nas quais não estavam felizes. Mas aí nós vamos ter, por causa da posse, a figura do homem que não aceita o divórcio, que não aceita, que não se conforma com a separação. Como o caso da Ângela Diniz, inclusive, que ela é assassinada ao anunciar a separação, ao anunciar que não deseja mais aquele relacionamento. Então nós vamos ter tantos homens que matam as mulheres e tentam reduzir as penas, alegando que elas tinham amantes, tentando desqualificá-las como se isso justificasse, afinal elas são mulheres, e teremos também os que não aceitam que elas escolham outro caminho, outro companheiro, ou simplesmente que não queiram mais aquela relação, que tem a ver com a ideia de posse, de se sentir dono dessa pessoa. O ato de matar por amor, ou melhor, o ato do homem matar por amor, foi amplamente aceito na sociedade brasileira por séculos. E a arqueologia disso a gente mapeia com facilidade nessas legislações que eu trouxe. Eram práticas oficialmente instituídas. Por isso que eu gosto de análise institucional. Vejam que a mulher matar o homem depois de uma traição não é algo que esteja no imaginário social. Na verdade, isso nunca esteve previsto em nenhuma lei. Isso porque a mulher, historicamente, era colocada como propriedade do marido. Não o contrário, não tendo sentido inverter a lógica da lei para que a mulher pudesse fazer o mesmo. Tanto a mulher era propriedade que o corpo dela também era, já que o estupro marital, enquanto conceito, também não era reconhecido até os anos de 1960 e 1970. Antes disso, a maioria dos sistemas jurídicos do mundo não reconhecia o estupro dentro do casamento como um crime. Lembra do livrinho da minha avó, que mandava a mulher aceitar ter relações sempre que o marido estivesse afim? Isso vai começar a mudar a partir do movimento feminista lá nos anos de 1960 a 1970. E aí eu pergunto a você, as coisas mudaram hoje. É verdade, muita coisa mudou. Mas até que ponto? Quando a gente assiste ao linchamento público de parte da sociedade em relação a uma mãe que perdeu 2 filhos assassinados pelo pai deles em Goiás, nós conseguimos entender porque, ao invés de culpar o assassino, ainda existem pessoas que tentam encontrar a culpa na mulher e no seu comportamento. As mãos do homem estão lá, sujas de sangue, mas a mulher supostamente trair, ou querer se separar, ou simplesmente não amar mais, são os motivos, entre aspas, justificáveis, entre aspas, para a ação do homem, movido pela violenta emoção. E nunca o contrário. Você não vai ver uma mãe que mata os filhos porque foi traída ser perdoada pela sociedade. Obviamente, eu não defendo que uma mulher traída ou que não aceita a separação saia matando os filhos ou se mate. Mas vocês entenderam o ponto de vista. A legislação sempre privilegiou o homem e a legislação, inclusive lá no começo, lá nas ordenações filipinas, previa que o homem podia matar a mulher. E apesar de velha e carcomida, essa legislação deixou heranças que ainda sentimos nos discursos, nos imaginários e até nas sentenças judiciais. Em relação aos discursos, tanto no caso da Ângela Diniz, em 76, quanto nesse do homem de Goiás que matou os filhos, 30 anos depois, tivemos um papel bem complicado de parte da imprensa. Um dos melhores artigos que eu li sobre esse caso de Goiás foi da jornalista e professora Fabiana Moraes. Vou deixar o link aqui embaixo também. O artigo dela se dedicou justamente a analisar como a grande imprensa repercutiu a notícia. Ela analisou o título da matéria sobre o homem que matou os filhos em vários veículos de comunicação, de várias linhas editoriais, liberais, conservadores, mais à esquerda, mais à direita, e ela encontrou um padrão muito parecido. Embora explicitamente os veículos de comunicação não culpem a mulher pela morte das crianças e do marido, eles sugerem uma suposta traição como a motivação para o crime, o gatilho da tragédia. E não o machismo, a posse, a recusa em se separar, a perversidade de uma pessoa que chega ao ponto de assassinar os filhos cometendo a violência terceirizada, a tal da violência vicária, que é aquela que você comete para atingir outra pessoa, no caso a mãe das crianças. Então, uma coisa é você revogar leis anacrônicas e absurdas, e sim, isso precisa ser feito, mas outra coisa é mudar concepção, é mudar a visão de mundo de uma sociedade e até de parte da justiça, que deveria garantir as leis novas, mas que também está permeada de vícios. Haja vista aí o caso do desembargador que absolveu
o homem de 35 anos. Olhando a fundo, o Brasil ainda amarga resquícios das ordenações filipinas, e isso atravessa a sociedade e algumas instituições, como a justiça, o jornalismo, enfim, e a cultura como um todo. Esses imaginários sociais que desqualificam a mulher e justificam a violência contra ela, um dia estiveram escritos na lei. E mesmo que hoje estejam revogados, esse mesmo ordenamento jurídico tem muita dificuldade para se livrar das consequências que ficaram. Como eu disse, uma norma injusta ser revogada não significa automaticamente que as coisas vão mudar. Assim como a Lei Áurea não acabou com as consequências nefastas da escravidão. Da mesma forma, a revogação dessas leis não tem sido suficiente para mudar mentalidades. Mas o caminho passa, sim, pela revogação de leis, inegavelmente. É com essa história de matar por amor, ou até de se matar e matar os filhos por amor, é com esse tipo de ideia instituída, disseminada por mais de 400 anos, que nós tentamos lutar, que nós temos que lutar, se quisermos tirar o Brasil da triste estatística de ser um país recordista em feminicídios. E em relação ao outro caso da menina de 12 anos e do seu, entre aspas, marido de 35, temos aí as heranças do casamento reparador. Essa possibilidade de casamento ou união estável ser usada para extinguir a punibilidade do estupro permaneceu, como eu já disse, no Código Penal de 1940, só foi abolida há pouco mais de 20 anos, em 2005, pela Lei 11.106. Isso mesmo, em 2005, eu aposto que você já era nascido. Não à toa, o Brasil continua sendo um dos países com maiores taxas de casamento infantil, que era o que o desembargador aí desse caso queria legalizar, absolvendo o homem e dizendo que sim, com 12 anos tudo bem você ser uma mulher casada. E apesar da mudança da lei em 2005 e de novas alterações que o Código Penal teve em 2009 em relação ao crime de estupro, novamente em 2017 foi necessário o STJ editar uma súmula, a súmula 593, na qual reafirma que o crime de estupro de vulnerável se configura com conjunção carnal ou ato libidinoso com o menor de 14 anos, sendo irrelevante o consentimento, experiência sexual anterior ou relacionamento amoroso. O STJ considera a vulnerabilidade absoluta da vítima, que não possui maturidade para consentir. E mesmo que consinta ou namore o autor, o crime de estupro, então, está caracterizado. Embora haja julgados sugerindo distinguir casos excepcionais, por exemplo, quando é um relacionamento consensual entre dois adolescentes de idades próximas, a tal da exceção Romeu e Julieta que se tem falado, o STJ tem rejeitado essa tese, reforçando que os 14 anos são o marco legal para qualquer união e que antes dessa idade é estupro e ponto. O objetivo disso é proteger crianças e adolescentes de formarem famílias precocemente, prejudicando o seu desenvolvimento. E isso de relativizar, eu estou falando entre adolescentes de idades próximas. Entre um adulto e a menina de 12 anos não tem nem o que discutir. Olhando com as lentes dessa história, nós conseguimos entender o voto do desembargador. Ninguém está imune a essas heranças, nem o judiciário. E sobre os relatos que surgiram de que o desembargador, um deles, teria ele próprio comportamentos abusivos, aí eu não tenho como não lembrar do caso da menina Ana Lídia, estuprada e morta em Brasília em 1973. No caso da Ana Lídia, um dos principais suspeitos do crime foi justamente o filho do então ministro da Justiça. O ministro, um jurista renomado, é conhecido por ter escrito o Código de Processo Civil, o CPC, justamente em 1973. Passados mais de 50 anos, nem é o filho, mas é o próprio desembargador que votou por absolver um homem que abusou de uma menina, que está sendo agora, esse desembargador, acusado dos comportamentos abusivos. Em que medida as coisas mudaram, gente? Mudam as leis, mas ficam os imaginários. E o que tudo isso tem a ver conosco, profissionais de políticas públicas? Quem somos nós nessa gigantesca fila do pão? O que podemos nós? Somos nós que recebemos revelações de abuso. Somos nós que atendemos mulheres vítimas de violência. Somos nós quem trabalhamos para reduzir esses índices. É 8 de março, é Maio Laranja, mas é muito mais do que isso. É contra esse negócio gigantesco de 400 anos que nós lutamos. Por isso é que é para além da campanha. Por isso é que é no nível pedagógico, enquanto sociedade, que a gente tem que atuar, que a gente tem que falar. É problematizando lá no PAIF, lá no PAEF, lá no SCFV, lá na escola, aqui no canal. A misoginia, por exemplo, precisa virar crime.
Felizmente, desde 2023, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que altera a Lei 7.716, de 1989, que é a Lei do Racismo. O projeto de lei visa incluir os crimes praticados em razão de misoginia. Porque hoje é muito fácil você ir numa rede social, promover o ódio contra mulheres ou dizer que a culpa de um assassinato como esse de Goiás não é do assassino, mas é da mulher dele, seja por que motivo for. Isso é misoginia. Virando crime, a misoginia vai deixar de existir? Possivelmente não, mas ela vai ser punida. Nós tivemos 400 anos de leis injustas. Temos uma trajetória jovem de leis que igualam homens e mulheres. Isso é dito mesmo com todas as letras que nós somos iguais na Constituição de 88. A Lei Maria da Penha vai fazer o Brasil levar a sério a violência contra a mulher em 2006. O feminicídio vai ser tipificado em 2015. Tudo isso é ontem, comparado a 400 anos. Mas é o caminho que precisamos percorrer. E falando sobre isso, fazendo pequenos movimentos instituintes, levando isso para discutir onde quer que a gente esteja, talvez nós não precisemos de mais 400 anos aí de leis boas para mudar esse imaginário. É nisso que eu acredito. É para isso que estamos aqui, para ajudar a instituir um novo pensamento, em que de fato ninguém precise morrer por ser mulher ou por não querer mais estar em uma relação. E eu espero que esse vídeo motive você, ajude a você nesse mês de março, em todos os dias aí no seu trabalho, na sua vida e nos seus diálogos, a pensar sobre isso e a promover mudanças instituintes. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!